E está comigo aqui no estúdio do Telejornal NT Sul, o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim. Leandro, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde, para mim é uma honra sempre voltar a essa casa e poder falar com a nossa comunidade. Perfeito. Prefeito, a realidade, vou fazer aqui uma metáfora, né? Talvez desse para a gente comparar a realidade como uma grande pedra no meio da estrada, né? Se a gente passa por aquela pedra, não tem como a gente ignorar. A gente pode gostar da pedra, pode não gostar dela, pode até fazer uma poesia para a pedra, mas ela está lá, como um monumento à sua própria existência. Por que eu estou falando isso? Uma realidade que se impôs em Cachoeira do Sul essa semana foi a rejeição de 2 projetos que eram importantes, né, para o seu projeto de governo aqui em Cachoeira do Sul, o projeto do FAPS e também o projeto do estacionamento rotativo. Como é que o senhor pretende lidar a partir de agora com essa relação com a Câmara de Vereadores, porque boa parte de suas iniciativas precisam passar por ali? Daniel, tu começas bem falando em pedras, né? E eu, aos 11 anos de idade, eu ingressei para o movimento escoteiro. E eu aprendi uma frase que eu nunca me esqueço e que eu carrego comigo eternamente. A vida é como uma grande jornada, onde se vence o caminho a percorrer passo a passo, desviando os obstáculos e desviando as pedras. Olha aí. E eu sigo essa lógica e eu tento sempre desviar as pedras, reconstruir o caminho a ser percorrido, ajustar a rota sempre que for necessário e tomar decisões do caminho mais correto, da ética, da verdade, da transparência, da lealdade, da dignidade, da humanidade. E quando eu assumi Cachoeira do Sul, e quando eu debati no período eleitoral, sabíamos do rombo que a cidade passou, pelo descaso, pelo desgoverno, pelos roubos, por tudo que aconteceu com a cidade que atrasou ela. Essa culpa não é minha, não é do cidadão, mas foram escolhas erradas e equivocadas dessas pessoas que até foram depostas da gestão passada. E a gente tem tentado reconstruir, recuperar a cidade, arrumar a cidade, limpar a cidade, mas falta sim recursos. E sem reformas não tem como fazer milagre. A gente está devendo muito, há muito tempo ao nosso povo. Eu sou um pedaço desse instrumento que está lá investido na responsabilidade de fazer as reformas. E tudo que a gente propõe, não, às vezes, nem sempre é o nosso desejo pessoal. Eu gostaria que tivesse recurso, que tivesse orçamento, que tivesse capacidade, para que a gente pudesse executar o que a gente se propôs. Mas nem por isso a gente desanima, nem por isso a gente, no primeiro obstáculo, na primeira pedrada, a gente vai deixar de fazer o que a gente se propôs. Então, o diálogo com a Câmara, ele sempre existiu. Eu fui vereador por 8 anos, votei temas polêmicos, votei medidas difíceis, duras, árduas, mas sempre as enfrentei da forma mais leal e correta possível. Então, a nossa relação com o parlamento é de discutir, debater e apresentar. O parlamento decide, aprova ou reprova aquilo que a gente propõe e a gente segue andando em frente. No caso do projeto do FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, todo mundo sabe que está falido, inclusive os servidores, os vereadores, a população, as entidades. Só que o problema do FAPS não é só dos servidores, não é só da prefeitura e da cidade, porque o município está aportando milhões e milhões de reais para o fundo de previdência que está falido, que está quebrado, que não houve contribuições proporcionais quando foi constituído. O que nos cabe hoje é adaptar as medidas que foram executadas em Brasília, governo federal, no estado, governo do estado e em diversas outras prefeituras. Cachoeira do Sul tem que debater e discutir esse tema. Ou a gente vai continuar fazendo essas ações paliativas que não resolvem os problemas e também não garante a aposentadoria dos servidores. A maior preocupação é que sabe-se que está falido e que não vai ter para pagar daqui a 10, 15 anos. Então eu não quero que isso estoure no prefeito da época, que talvez nem seja eu. Com certeza não será. Mas isso vai acontecer. Então ou discute agora ou empurra o problema com a barriga, que é o que tem sido feito nas últimas 2 décadas. Qual que é o seu ponto de vista nesse momento? É por continuar fomentando a discussão em torno do FAPS e tentar passar um projeto que seja aprovado pela Câmara de Vereadores?
ou deixar a poeira baixar, quem sabe discutir um parcelamento, porque por enquanto a sua gestão vem pagando em dia, né, a cota patronal. É parcelamento, é manter como está, ou fomentar a discussão pela reforma administrativa? Importante tua pergunta, e mais importante do que ela, a resposta que eu vou dar. Se a gente deixar tudo como está, a gente está enganando aos servidores. Os servidores sabem disso. E a população está sofrendo porque parte dos recursos que iria para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para tapar buraco, está indo para pagar a Previdência, que tem que ser honrado em primeiro lugar. Isso é lei, isso é fato. Então, o que eu proponho é debater constantemente o assunto todos os dias do meu mandato. Com servidores, inclusive, com qualquer jurista, advogado, profissional do cálculo atuarial. Não tem medida mágica. O fato de eu ter sido eleito prefeito, ou qualquer um de vocês, inclusive servidor, qualquer um, não cai dinheiro. Cai dinheiro com reformas, com medidas, com ajustes práticos. Se o déficit hoje é de 1,051 milhões de reais, isso é quase impagável, insustentável. Então, se a gente sabe que não vai ter para pagar, para honrar a aposentadoria, independente de discutir se essa aposentadoria é de 100%, ou de 50%, ou 60%, 70%, 80%, a gente sabe que tem um problema grave. Ou senta, discute, debate, talvez todo mundo tenha que dar um pezinho para trás, para daqui a 2, 3, 4, 5 anos dar 2 pezinhos para frente, passos para frente. Então, é isso que a gente está proposto. Ninguém me traz uma sugestão plausível. E as propostas que a gente propôs são as propostas que os profissionais técnicos de contabilidade, de economia, de cálculo atuarial apresentaram, inclusive nos governos passados. O que a gente teve é a coragem de fazer o debate existir, ser travado no lugar correto, que é o parlamento, que é na Câmara de Vereadores. E ela decide. Prefeito, o senhor não teve seus projetos aprovados, então o senhor governa sem eles. A partir disso, tem 3 opções. A gente discute o parcelamento do FAPES, discute o parcelamento de salário e parcelamento do 13º, porque a gente tem que pagar e dizer de onde tirar não é uma medida muito fácil. Agora, dizer o que não pagar e o que pagar é uma difícil missão que eu tenho como prefeito. Então, se eu for priorizar honrar a folha, e é isso que eu tenho que fazer, sob pena de improbidade, de medidas duras, a população vai ficar sem saúde, sem estradas, sem educação, corta serviço, corta hora extra, corta diárias, corta o custeio, corta sobreaviso, corta combustível, vai ter que fazer medidas duras de controle de gastos, de água, de luz, de ar-condicionado, de tudo. E isso é a missão do prefeito. E eu não fujo de nenhuma dessas missões. Mas ninguém nos traz a medida salutar, a medida que dá saúde, que dá fôlego, a não ser dizer, pega dinheiro do IPTU e paga o FAPES. O dinheiro do IPTU já está pagando o FAPES há décadas. Pega dinheiro de emendas e paga o FAPES. Não, dinheiro de emenda é um recurso direcionado para determinados fins. Não posso. Pega a emenda dos vereadores e paga. Bom, as emendas dos vereadores nem o município não consegue honrar há décadas, há anos, desde que se criou por incapacidade financeira. Pegamos esse ano o município com um déficit de 66 milhões. E hoje, Daniel, o déficit é de 20 milhões e 900 mil. Reduzimos mais de 45 milhões de déficit esse ano. Mas ainda tem um déficit de 20 milhões e 900 mil até dezembro. Ou seja, significa que eu não vou conseguir pagar o FAPES, ou a folha, ou outras contas. E essa é a dura missão, de decidir o que pagar. Por isso, eu estou com o diálogo aberto, vou levar os vereadores, vou convidar para uma reunião, vou na Câmara, tenho ido frequente. Eu fui mais de 15 vezes esse ano na Câmara, praticamente todos os meses, dia sim, dia não, ou semana sim. Eu estou lá dialogando, falando de algum projeto, eu estou em sessões solenes, enfim, aberto aos vereadores. Nossa agenda é pública, ela é publicada diariamente, todo mundo vê com quem eu falo, com quem eu converso, de porta aberta, de janela aberta, transparente. Não recebo empresário em casa, recebo na prefeitura ou visito as empresas. A gente tem buscado as saídas, dialogando e conversando. As entidades conversamos, servidores, fizemos dezenas de reuniões com os servidores. Nenhum traz uma proposta convincente ou real, que não seja mirabolante. Então, o que o senhor considera uma proposta que seria uma proposta convincente, basicamente, até para a gente trazer isso assim, de uma forma bem clara para a comunidade? Perfeito. A reforma da Previdência foi feita em Brasília. Os governos federais fizeram e
os municípios seguem os exemplos, né? Então, é duro, é difícil? Sim, mas é porque as previdências faliram. É melhor ter uma aposentadoria líquida certa do que ter algo que não vai acontecer por falta de recursos, né? Se não se contribuiu, infelizmente, esse déficit vai ter que ser pago por alguém. Se a cidade é rica, pô, beleza, legal, a gente vai lá e aporta. Mas a gente tem que ter ciência que os serviços estão precários. As obras não estão acontecendo. Tem 50 ruas na cidade com pavés largados nas esquinas, que era para servir para calçar essas ruas. Todo mundo que anda pela cidade vai ver isso. Só que esses pavés foram largados lá, na véspera da eleição, 1/3 da capacidade de calçar uma rua, ou metade do material que viria para calçar uma rua. Isso foi iludir o povo, por exemplo. Hoje eu teria que comprar para essas 50 ruas que estão lá, postos, material que falta para ruas até em 70%. Ou largaram o pavés, não largaram meio-fio, ou largaram meio-fio, falta pavés, ou não tem previsão de canos, ou não tem o projeto. Não tem sequer as medidas topográficas do local, sondagem, e o município tem incapacidade de fazer. Então, eu quero é fazer essas obras acontecerem. Metade da cidade está no chão batido, no barro, né? Precários, esgotamento, galerias rompendo todos os dias, e nós temos uma equipe trabalhando para fazer tapa-buraco. Quer dizer, insuficiente. Por quê? Porque a gente prioriza pagar folha e previdência. Então, a sociedade está sendo penalizada no momento em que a gente não consegue redistribuir o orçamento para atender todos, da saúde, da educação, da assistência social, da infraestrutura, do esporte, da cultura, por que não? Enfim, o meio ambiente sofrendo, né? Precariedade de limpezas de praças, limpeza de meio-fio, canteiros. Tem muitas reformas para serem feitas e a gente se propôs a fazer. Mas uma coisa é certa: se a Câmara não aprova, eu também não consigo fazer. Então, basicamente, o senhor vai levar essa discussão com certeza também nos próximos capítulos. É porque, como eu disse, né, as pedras são postas e precisa compreensão. E o parlamento é o foro para isso. Eu tenho que respeitar, a sociedade também vai entender as respostas e a gente vai reconstruindo. Se faltou alguma coisa de diálogo, eu estou aqui, peito aberto, à disposição. Minha agenda sai às 5 de casa. Não tenho hora para parar, trabalho sábado, trabalho domingo. Alguns reclamos aí, prefeito faz muito vídeo. A minha comunicação é vídeo. É minha rede social, gratuita, espontânea, transparente, verdadeira. Não gasto milhões em mídia. Cortamos os gastos em mídias do nosso governo. Última gestão, senhor e senhora que está nos ouvindo, foi investido quase R$1,5 milhão em publicidade. Por quê? Quantas obras teriam sido feitas? Quanto disso poderia ter pago previdência, servidores, porque endividaram o caixa, foi 39 milhões de FAPs não pago no ano passado, que está para mim pagar. Então, que assim, se eu ainda tenho que pagar o deste ano e tenho que pagar o que não pagaram no passado, como é que essa matemática vai fechar? Não fecha. Não fecha. Então, assim, ajustes, reformas, da nossa parte não falta. Cortamos 30 cargos comissionados, reduzimos salários de FGs. Prefeito. Quer dizer, reformas estamos fazendo todo dia e precisa se fazer muito mais, muito mais. Antes da gente ir para a tela aqui, que tem várias perguntas e estão perguntando do buraco na rua, eu preciso tratar disso. Uma última pergunta ainda desses dois projetos. A gente falou bastante aqui do FAPS, né, que é o projeto com maior impacto, evidentemente, mas outro projeto com muito impacto seria o rotativo. Perfeito. Esse projeto também foi reprovado, inclusive com um voto, né, foi uma diferença muito pequena. Eu inclusive ouvi praticamente todas as suas entrevistas, né, anteriores às emissoras de rádio aqui, antes da gente conversar, e ouvi também sobre alguma possibilidade do senhor decretar, fazer esse projeto andar por decreto. Essa é efetivamente a sua ideia? O que o senhor tem em mente? Primeiro, tu trazer aí, votou, não votou, né? A Câmara primeiro aprovou, depois refez a votação e aí reprovou. No FAPS também, teve um projeto, foi votado, o vereador votou sim, depois levantou a mão, eu votei errado, não poderia ter revotado de novo, tá? Você vai lá na Câmara Federal, caça alguém, vota assim, depois, peraí que eu não gostei do resultado. Não existe isso, né? Então tem alguns erros no meio que vão ser discutidos juridicamente, não vem o caso, eu trabalho com o que é fato real. O rotativo ele traria para o município 30 mil reais mensais de recursos, que iria auxiliar o município que está falido a pagar a semaforização, que é uma precariedade, pagar a faixa de pedestre, pagar pintura de meio-fio, ajudar a fazer faixas de pedestre elevada. Tudo que arrecada no rotativo é para serem reinvestido em melhorias, que desoneraria o município de gastar com isso. Ou seja, ele auto se paga, gera emprego, facilita o acesso ao comércio, que está sofrendo,
Porque hoje muitas pessoas compram no Mercado Livre, compram em outras coisas e tal, e as lojas precisam, elas geram emprego, elas estão empregando nossos pais, nossos filhos, nossos parentes. Eles precisam ser alimentados, eles precisam ser estimulados. Ah, mas cobram mais caro ou não? Esses dias chamaram quem compra em Cachoeira é otário. Mentira! Quem compra em Cachoeira valoriza emprego, trabalho, renda, favorece a economia local. Ah, se paga um pouquinho mais caro ali ou se não é atendido? Bom, isso são discussões que a gente pode travar, mas as lojas estão aqui gerando o ICMS. E o decreto? Estão gerando o ICMS e o ISS estão ajudando a pagar o FAPS, o fundo e a Previdência e os servidores, porque é o dinheiro que está ficando aqui. E o decreto, é possível eu fazer o rotativo via decreto e fazer a licitação e a concessão, que é submetida ao rigoroso Tribunal de Contas, o mesmo Tribunal de Contas que apontou uma série de licitudes do outro gestor. Né? Então não tem maracutaia, o que tem é necessidade de avançar, de modernizar a cidade. Você vai a Venâncio, tem rotativo há 8 anos, em uma cidade bem menor que Cachoeira do Sul, e evoluiu, o comércio é forte, pujante, enfim, a pessoa tem acessibilidade. Então, há legitimidade para fazer por decreto. Mas por que o senhor mandou o projeto? Porque eu sou democrático, que eu queria ouvir a Câmara. Eu queria debater com eles. Eu queria que a sociedade debatesse o rotativo. Então, ficou o projeto... Mas mediante a reprovação, o senhor pretende avançar por decreto mesmo? Continuo debatendo com a sociedade, com as entidades. Vou procurar o CDL, vou procurar a Cindy Lojas, vou continuar ouvindo. O modelo pode se discutir, mas a necessidade, para mim, é inegável. Ela existe. Por parte dessas entidades, o que o senhor tinha de feedback, de retorno, era já um retorno de incentivo por fazer o rotativo? 70% de aprovação. Na sociedade a gente fez estudo, fez pesquisa, tem 70% de aprovação. Tem quem não queira, tudo bem, mas não é obrigado. Claro. Tu pode estacionar na quadra de trás. Né? Ah, mas já paga o imposto do carro. O imposto do carro é o imposto sobre a propriedade, todos nós temos que pagar. Se eu não andar com o carro, eu tenho que pagar igual. É o nosso país é do imposto, não tiraram isso. Né? Então, 44 mil veículos da nossa cidade. É difícil, o trânsito caótico, tem muitas melhorias para fazer, e a sociedade sabe que o prefeito não tem recursos, não tem de onde tirar. Agora, quando surge uma medida saneadora que vai aportar recursos para resolver problemas do trânsito, poxa vida, se deem o aval. Então vamos reconstruir esse diálogo agora com as entidades e o prefeito está à disposição, fazer o decreto, fazer a concorrência pública, submeter ao Tribunal de Contas e fazer a licitação para uma empresa operar, gerar emprego, né? E fortalecer o nosso comércio. Prefeito, vamos responder algumas perguntas. Tem muita mensagem aqui. Muito obrigado a você de casa que mandou a sua pergunta aqui. A gente vai colocar na tela o máximo que a gente puder. Vou pedir, prefeito, que o senhor seja aí objetivo também. A Priscila está participando aqui. Prefeito, até quando os moradores do Barro Vermelho vão sofrer com a falta de ônibus para ir para a cidade? Pois o que tem lá só viaja quando ele quer e uma vez por mês, pois as pessoas que não têm carro necessitam usá-lo e não podem contar, pois não tem. Então é falta de transporte do Barro Vermelho para Cachoeira, pergunta da Priscila. É inteligente o questionamento da Priscila, porque não é só o ônibus. Precariedade das estradas, que nós estamos lá trabalhando e forrando e botando cascalho e trabalhando permanentemente, precisa melhorar a infraestrutura, e a linha precisa ser superavitária, porque quando é deficitária, mesmo que se faça a licitação, os concorrentes eles abandonam. A empresa Nossa Senhora das Graças, na última licitação que teve por meio rural, ela ganhou várias linhas. E depois ela abandonou as linhas deficitárias, ou seja, as que eram no vermelho. Ficou só com as positivas. Né? Então, tem situações de modelagem de licitação que precisam ser feitas para todo o transporte rural, todo o nosso interior. Um novo modelo. Mas a infraestrutura, repito, as estradas precisam estarem melhores, porque quebra veículo, o veículo acaba tendo um desgaste maior, atola, fica no barro, enfim, precisa ser feita licitação. Faxinal da Guardinha tem o mesmo problema que o Barro Vermelho e outras regiões também. Faxinal da Guardinha ficou 2 meses agora sem ônibus, voltou uma linha, ele volta e opera quando quer. Isso é lamentável, mas nós estamos fiscalizando, nós estamos cobrando, e aí eu faço um link com o transporte coletivo urbano, que nunca antes na história de Cachoeira do Sul se reduziu tarifa de transporte. Nós reduzimos para R$ 5,70. Era 6, a empresa queria R$ 6,70. Nós fizemos o recálculo, percorremos as linhas com o secretário Orion, criamos uma secretaria extraordinária. Né? E disseram, gastou um monte de dinheiro. Não, eu gasto o salário de um secretário que está trabalhando. E isso fez com que o povo tivesse uma economia só em tarifa de transporte de R$ 1,5 milhão. A secretaria já se pagou.
por 3, 4 anos de gestão. Por isso foi fiscalizado, nós estamos monitorando, nós estamos fiscalizando permanentemente e vamos fazer a licitação do transporte urbano da cidade e vamos fazer uma nova modelagem de transporte, de licitação para todo o interior. Ela tem razão, a Priscila, e muitos moradores têm razão, porque quando é positivo todo mundo quer operar, quando é negativo ninguém quer operar, e eu acho que a gente tem que retrabalhar esse assunto. Tanto é que nós levamos agora, Priscila, a Secretaria de Desenvolvimento Rural para a rodoviária, para que lá já tenha mais acesso aos moradores que vêm de ônibus, para chegar lá, fazer um programa da agricultura, para fazer o seu cadastro. Eu quero uma cisterna, eu quero uma terraplanagem, eu quero um açude, eu quero uma microdrenagem, enfim, um plantio da patrulha agrícola. Já chega ali, já acessa, vamos fomentar. A nossa rodoviária estava abandonada. Levamos a secretaria para lá, então nós temos e precisamos estar mais perto das pessoas do meio rural, do campo, facilitar a vida delas, mas não vai ser possível resolver da noite para o dia. É um conjunto de medidas que a gente tem que fortalecer. Prefeito, pelo menos mais uma pergunta aqui, temos só um minutinho para a gente encerrar, é a Fernanda Rosa. Quando vão arrumar a estrada que liga o cemitério da Boa Vista ao balneário do Irapuá? Pedimos ao prefeito um pouco mais de atenção nesta estrada, diz aqui a Fernanda. A Fernanda tem razão, e a cada chuvarada que vem, destrói o que é feito. Tá? Até mesmo as estradas de asfalto e de paralelepípedo, com as chuvas elas se autodestroem, se corroem e causam desmoronamento. Imagina as de chão batido. E Cachoeira tem 3.500 quilômetros de estrada de chão. E temos feito um trabalho com colocação de cascalho em trechos gravíssimos. E esta é a determinação para o secretário Cristiano Leivas e a sua equipe, que realiza assim, um trabalho gigantesco, com 2 patrolas, com poucas caçambas, com pouco material. Né? Então, está indo. Interromper. Peço perdão por isso, pela interrupção. Lhe agradeço pela presença com a gente, desejo sucesso na sua administração.